No jogo de volta da grande final do Campeonato Goiano, o Goiás recebe o Atlético em casa com a obrigação de pelo menos desempenhar um futebol interessante para o seu torcedor. Obviamente, o título está nas mãos do próprio Atlético após a vitória no jogo de ida por 2-0, porém nada está garantido. A gente cobra do Goiás principalmente uma postura de um jogo semelhante ao que foi aquele contra o Cuiabá. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito não só da escalação do Goiás, quem que pode aparecer nessa equipe, talvez com o Dieguinho, o Bastos com o Palácios, né, ali no meio de campo pode ser algo interessante. O Peixoto merece uma chance, o Goiás precisa buscar gols, talvez começando a partida com o setor ofensivo um pouco mais preenchido. Além disso, da postura nos minutos iniciais, o que o técnico Guto Ferreira precisa mudar para fazer algo diferente do que aconteceu, por exemplo, no jogo da ida, essa maior recuperação e a postura, que é algo muito importante, não só para os jogadores, mas também uma resposta para a própria torcida antes do início do Campeonato Brasileiro. Esses serão todos os temas que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai lá dar uma olhada. Outro recado que eu quero passar aqui para vocês é do nosso apoiador do canal, a Sorte GoBet, para você fazer a sua fezinha nessa partida de hoje entre Goiás e Atlético Goianiense, a partir das 4 horas da tarde. Você encontra as melhores cotações lá na Sorte GoBet. Vou deixar aqui também as grandes finais desse domingão, né, nos campeonatos estaduais. Teremos em São Paulo Palmeiras e Água Santa às 4 horas. No Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo às 6 horas e no Paranaense, Atlético e Cascavel decidindo os estaduais, né, pelo Brasil nesse domingão. Você pode fazer a sua aposta lá na Sorte GoBet, nossa parceira de longa data aqui no canal. O link do WhatsApp já vai lá, entre em contato diretamente e participe dos grupos também, né, da Sorte GoBet, sempre com as melhores cotações no futebol goiano. Você encontra com o nosso parceiro aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a grande decisão. O Goiás buscando o seu 29º título de campeonato goiano durante toda a sua história e para isso terá que reverter uma fase negativa da equipe em geral, né? A derrota para o Atlético, é óbvio, fez muito mal no último final de semana. O empate injusto contra o Santa Fé, acho que o Goiás produziu mais, porém cara, não tem como você conseguir explicar isso para o torcedor. Você falar o ano inteiro que o Campeonato Goiano não vale nada e um jogo pré-Copa Sul-Americana escala, entre aspas, os titulares no jogo contra o Atlético, muito fraco fisicamente, perde e depois do meio de semana um empate frustrante contra o Santa Fé, onde assim, óbvio que futebol nem tudo é certeza. Porém, a gente enxergando aquele jogo do meio de semana com 3 ou 4 peças titulares dentro do time, fatalmente o Goiás venceria a partida. Então, são várias coisas que causam, né, um turbilhão de emoções, tanto para os próprios torcedores quanto, obviamente, para os jogadores que têm a oportunidade desse domingão, dia 9 de abril, semana de aniversário, né, do Goiás, do maior do Centro-Oeste, dá a volta por cima. Partida que acontece no estádio Ali Pinheiro, obviamente repleto de torcedores do Goiás, aboiando desde os minutos iniciais nessa partida. Em relação, por exemplo, ao técnico Guto Ferreira, eu falei sobre isso também em um outro vídeo, vou deixar na tela final explicadinho. Ele corre sim risco de demissão, inclusive segundo o meu parceiro, o Periquito Brisado, após o Campeonato Goiano, ele será sim desligado do Goiás. O próprio Cacau, na Rádio Bandeirantes também, ele falou nesse sentido, né? A multa rescisória do Guto no Goianão, durante a sua participação pelo Goiás, né, é de R$1 milhão. Com o término do estadual, cai para 300 mil. Então, eu acredito que até mesmo, como o Periquito Brisado falou, né, até mesmo com o título do Goiás, ele seria demitido. Eu não penso dessa forma, acho que a diretoria repensaria essa história, mas de fato o clima não parece estar tão agradável. Como eu falei, nada melhor do que mudar isso em uma grande decisão, em uma final. Não acho que o Guto seja o pior técnico do mundo, vai depender muito do desempenho. Acho que planejou mal naquela sequência de jogos, poderia ter rodado um pouco mais o elenco, enfim, mas fazer o que, né? Já estamos aqui, agora é fazer a nossa parte, torcer. Eu infelizmente não vou poder estar na Serrinha, porém todos vocês, né, que estarão no estádio Ali Pinheiro apoiando desde os minutos iniciais. Para a gente falar sobre a escalação, nem o Lucas Alter nem o Zé Ricardo poderão participar desse jogão de hoje porque eles estão suspensos, né? A tendência que eu colocaria o Sidmar e também o Dieguinho na sua vaga ali no meio de campo. Dieguinho ou o próprio Felipe Bastos, eu prefiro um pouco mais o Dieguinho para dar uma dinâmica melhor, mais interessante
na saída de bola. Como eu estou gravando esse vídeo com antecedência, não consegui precisar ali, segundo o Globo Esporte, o próprio André Rodrigues, o Vitor Pimenta, nenhum desses caras ainda para falar sobre a provável escalação. Porém, eu colocaria basicamente dessa forma: Tadeu no gol, Apodi ou Maguinho na lateral direita, 2 zagueiros, o Sidmar e também o Bruno Melo. Lateral esquerda com o Sandro. Meio de campo com o William Oliveira, Dieguinho ou Felipe Bastos ou até mesmo Felipe Ferreira, um pouco mais avançado o Palácios. Lá no ataque, Diego Gonçalves, Nicolas e também o Vinícius. Algumas dúvidas: talvez o Palácios pode sim jogar como um meia-direita, o Diego Gonçalves pode sair do time e o Felipe Bastos sendo titular ali no meio de campo. Algo parecido, né, por exemplo, do que aconteceu na partida da ida. O Matheus Peixoto é uma opção no banco de reservas e o Morelli e o Ariel, né, os dois que participaram no meio de semana na Copa Sul-Americana, eles não estão inscritos, né, no Campeonato Goiano, não podem jogar. Outros que foram bem no jogo contra o Santa Fé no meio de semana: o Edu, o zagueirão, né, o Hugo, lateral esquerdo, o Maguinho também na lateral direita foi uma surpresa positiva e o Alisson lá na frente. O que eu penso? O Guto Ferreira não pode errar de novo nessa escalação, não pode colocar um time defensivo, sendo que o Goiás precisa buscar a vitória. É óbvio, não adianta fazer loucura. Então vamos colocar todo mundo de atacante. Não é assim. Porém, as peças mais agudas, na minha visão, precisam começar já essa partida. Faria muito bem para o Goiás, por exemplo, fazer um gol logo no começo, marcando em cima aquela característica do Goiás, principalmente nos jogos na Serrinha, né, nessa atual temporada, marcando em cima, fazendo um grande volume, principalmente de jogadas em inversão de lances, né, um para o outro lado. Por exemplo, o Apodi, estando bem fisicamente, pode agregar bastante. No meio de campo, o Dieguinho para saída de bola é legal também. O William Oliveira pode ser aquele primeiro volante de maior marcação, sustentar ali a defesa também faz sim muita diferença. Eu gosto do Sidmar, na minha visão é o melhor zagueiro do Goiás, acho que faz bem essa sua volta, apesar, obviamente, né, que o Lucas Alter e o próprio Zé Ricardo, eles vinham bem, com certeza farão falta, porém é um elenco aceitável do Goiás com algumas peças de reposição. No meio de campo, fico dessa dúvida do Felipe Bastos, porque ele não tem a mesma intensidade. Porém, em bolas paradas, né, o cara sabe muito bem. Eu deixaria essa alternativa para o segundo tempo e começaria o jogo com o Dieguinho fazendo essa função como segundo homem, o Palácios mais avançado e lá na frente esses dois jogadores espetados, né? O Diego Gonçalves, que vem razoavelmente evoluindo seu futebol nas últimas 3 ou 4 partidas, o Vinícius na ponta esquerda e o Nicolas centralizado. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo, né? O que você pensa a respeito dessa escalação? Como o Verdão teve mais dias de descanso, né? Por exemplo, o jogo foi na terça, então quarta, quinta, sexta e sábado, só de descanso, dá uma ajudada. É óbvio, o Atlético nem entrou em campo, né, no meio de semana, porém olhando apenas pelo lado do Goiás, já é um começo. Vejo que o Apodi estando bem fisicamente pode ajudar bastante lá na frente. Em relação, por exemplo, a essa parte física, o Dieguinho já participou dos 2 últimos jogos. Talvez pode ser uma opção mais criativa no meio de campo, para não ficar aquela coisa muito monótona e sim ter um cara para criar as jogadas. Acho que o Palácios, né, também, que não é um meio atacante, porém faz melhor essa função do que qualquer outro ali improvisado e deixa lá na frente um volume maior de jogadores, né? Tanto o Diego Gonçalves, o Nicolas e também o Vinícius. Eu gostei da partida do Alisson no jogo contra o Santa Fé, porém acho que o Guto Ferreira não vai começar com ele como titular. Lembrando que o Goiás precisa vencer esse jogo de hoje, né, por pelo menos 2 gols para levar para a disputa para pênaltis e o título direto a partir de 3-0. Mesmo se o Goiás vença, vamos supor, por apenas 1-0, cria as principais oportunidades, pode acontecer. Beleza, vai depender muito da condição do jogo. Eu quero ver o Goiás se impondo dentro de casa, não temendo. Parece que o Goiás sente muito o psicológico nos jogos contra o Atlético, diferentemente do rival, né? Então o Goiás tendo um maior volume de jogadas, indo para cima desde o começo da primeira etapa, marcando sob pressão, aproveitar o jogo aéreo. Outra coisa, o Sander é muito bom para cruzamentos, o Bruno Melo é muito bom no cabeceio, o Sidmar é muito alto também, tem o Matheus Peixoto que fatalmente entrará na segunda etapa. Então o Goiás precisa explorar isso mais em cima da defesa do Atlético. Vai depender muito e principalmente do que a gente espera da postura do time. Eu quero ver um time corajoso, como foi no jogo contra o Cuiabá, utilizando seus jogadores titulares em uma partida de mata-mata, e também dos reservas, que mostraram personalidade no jogo contra o Santa Fé na Copa Sul-Americana. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários.
Ah, e só para completar sobre essa questão de demissão do Guto Ferreira, eu não estou querendo cravar nada, tá? É apenas as informações que eu tenho e segundo o próprio Edmilson Pinheiro, ele diz que está ok, dentro do planejamento, esse começo de temporada do Goiás, né? Essa entrevista após o empate contra o Santa Fé na estreia da Copa Sul-Americana. Então, vamos ver, né? Qual será a decisão. Como eu falei, acho que passa muito por essa decisão, principalmente do fator mental, atitude, encarar uma grande decisão, como, olha, o Goiás já tem um jogo base, né, dessa atual temporada, que foi a vitória por 2-0 contra o Cuiabá na Copa Verde. Indo agora pelo lado do rival, falar aqui rapidamente sobre essa provável escalação do Atlético. Tem essa volta do Ayrton, né, no ataque e descansou mais para essa preparação no jogo contra o Goiás. Pelo que eu assisti do jogo, entendo aqui possivelmente da escalação do técnico Mozart, eu diria que ele irá tirar o Moraes, o meia que fez uma função mais centralizada, né, no jogo contra o Goiás, ou ele coloca ele um pouco mais recuado, ou possivelmente colocando um outro jogador no meio de campo para deixar um pouco mais preenchido, né? Então eu vou deixar que a provável escalação do Atlético é só troca aí o Moraes pelo Bruno Tubarão, possivelmente, ou Bruno Tubarão, ou às vezes um outro volante de maior marcação. Pode ser que o Shailon também venha para o meio de campo e o Ayrton lá no ataque, porém eu não vejo com essa necessidade do Atlético jogar, por exemplo, com 4 atacantes em um jogo, né? 4 jogadores com essa característica ofensiva, onde obviamente já começa a partida com o caneco em suas mãos. Provável escalação então com o Ronaldo no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, 2 zagueiros, o Emerson Santos e também o Lucas Gasal, talvez o Ramon pode aparecer entre eles aí, lateral esquerda com o Jefferson, meio de campo Haldner e também o Matheus Salles, um pouco mais avançado ou o Bruno Tubarão ou até mesmo o Ayrton, né, com o Shailon fazendo essa função no meio de campo. Lá no ataque o Shailon ou o próprio Ayrton, o Gustavo Coutinho centralizado e o Luiz Fernando também na ponta esquerda. Time muito perigoso, como eu falei para vocês, o Goiás é muito melhor ele ir para cima do Atlético e obviamente ter a inteligência, né, de se defender, do que ficar apenas ali atrás e esperando o contra-ataque, porque o Atlético tem mais qualidade quando a bola cai no pé dos seus jogadores. O Shailon é muito melhor do que qualquer jogador do Goiás tecnicamente falando. O Luiz Fernando está numa fase absurda, o Coutinho também vem jogando muita bola, então o Goiás precisa ir para cima, encurralar essa defesa do Atlético, que vive uma fase, cara, a fase é boa, mas não passa confiança, nem o Lucas Gasal, nem o Emerson Santos. O Gasal é muito jovem, vai ser muito bom jogador ainda, porém fez uma partidaça no jogo da ida, mas dá para explorar um pouco mais ali. O Emerson Santos vem voltando de lesão. O Rodrigo Soares e o Jefferson, pô, vamos lá, né, Goiás? Vamos tentar forçar um pouquinho aí, principalmente nos minutos iniciais. Porém, do meio para frente, não é um time bobo. São jogadores de Série A. O Shailon, o Luiz Fernando, o Coutinho vem jogando bola pra caramba, né, nos últimos jogos. Então tem sim que ter respeito essa boa equipe do Atlético. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, mas como eu falei, quero ver o Goiás forçando, principalmente na defesa, nos minutos iniciais, na saída de bola, marcação sob pressão e deixar tudo em campo, porque se você perder, tudo bem, mas aquela vergonhice, né, aquela palhaçada, você levar 3 do Atlético no jogo de volta, na final do Goianão, 3-1, 3-0, Copa do Brasil, isso não pode ser o cenário na Serrinha nesse domingão. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. E a última vitória do Goiás, né, aqui pegando um rápido histórico, por mais do que 2 gols de diferença contra o Atlético, aconteceu lá em 2019, aquele jogo na Serrinha, um golaço do Vaz de falta, também teve um gol do Renatinho e do Michael, naquele triunfo por 3-0. Se o histórico é muito ruim recentemente, né? Pelo menos no histórico em geral, são 121 vitórias do Goiás contra 108 do Atlético, além de 83 empates nessas 312 partidas. Tomara, né, que termine com o 29º título do Goiás no Campeonato Goiano. Lembrando que eu quero fazer o pós-jogo aqui pra gente logo após a partida, então no máximo até umas 7 horas. Tomara que não tenha pênaltis, se tiver que seja pro Goiás ser campeão, né? Enfim, gravo aqui pra vocês o pós-jogo dessa partida. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos relacionados aqui sobre o maior do Centro-Oeste. O nosso canal de cortes você encontra na descrição e o nosso apoiador do canal, a Sorte Cobet, para você deixar o seu palpite nessa grande decisão. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!